Bom dia, turma do terceiro ano. Tudo bem com vocês? Hoje, quarta-feira, dia 24 de fevereiro de 2021, nós vamos iniciar nossa aula de português. Então, hoje nós vamos trabalhar o alfabeto, isso mesmo, tá? Então, no nosso livro de português, tá? Nós temos na página 12 falando um pouquinho sobre o alfabeto. O alfabeto, ele é composto de quantas letras que tem o nosso alfabeto? 26 letras, isso mesmo. Então, nosso alfabeto é composto de 26 letras. Nós temos 5 vogais e o restante são as consoantes, tá? E através do nosso alfabeto que nós formamos as sílabas. E através das sílabas nós formamos as palavras. Na página 12 do livro de português, então na página 12 aqui do livro de português, nós temos aí, né, o alfabeto completo, nós temos as vogais separadas e as consoantes. Lembrando que nós temos 3 consoantes aí que foram introduzidas depois. Então, fizeram-se o alfabeto, né, construíram-se o alfabeto e não tinham essas 3 consoantes, que é a letra K, o W e o Y. Depois elas foram inseridas no nosso alfabeto, tá? Então, a letra K, ela tem o som, né, da letra C. A letra W tem o som da letra V ou da letra U, tá? E a letra Y, né, tem o som da vogal I, quando a gente pronuncia, tá bom? Lembrando que o alfabeto, ele pode ser maiúsculo, que nós escrevemos os nomes das pessoas, nomes de cidades, países, estabelecimentos, lojas. Sempre eu inicio com a letra maiúscula. E nós também temos o alfabeto minúsculo, que nós escrevemos em nomes de objetos, animais, roupas, calçados, utensílios domésticos. Então, tem muitas coisas que eu escrevo com letra minúscula e tem muita coisa que eu escrevo com letra maiúscula. Bom, dentro do nosso alfabeto, nós temos a ordem do alfabeto, que nós chamamos de ordem alfabética. Então, o alfabeto se inicia com a letra A e termina na letra Z, tá? E nós temos que seguir essa ordem dependendo da atividade que vamos fazer. Exemplo, quando eu vou fazer a chamada dos alunos é na ordem alfabética, tá? Então, sempre uma chamada vai ser na ordem alfabética. Uma lista com o nome dos funcionários de uma empresa também é na ordem alfabética que eu tenho aquela lista. Eu também posso colocar uma lista de supermercado que eu vá fazer na ordem alfabética, tá? Então, tem muita coisa que eu posso utilizar a ordem do alfabeto, que fica mais fácil para eu identificar o que eu quero, tá? Então, se eu quero identificar o nome de uma pessoa, se tá na ordem alfabética, eu já sei aonde que eu vou procurar o nome daquela pessoa, perto da onde. Então, se você vai fazer uma prova, um concurso, tá? Ou uma prova também de vestibular, do Enem, também ali você vai sentar ali numa cadeira que vai estar o seu nome na ordem alfabética. Então, a ordem alfabética, ela vai sempre estar inserida ali no seu
no seu meio, né, no convívio que você vive ali pro resto da sua vida, tá? Igual agora nós estamos tendo a vacinação. A vacinação também está sendo pela ordem alfabética, né? Então sempre fala, né, que da letra tal até a letra tal vai vir tal dia. Depois a letra tal até a letra tal vai vir tal dia. Então eles também usaram, né, a ordem alfabética para a vacinação aí dos idosos, tá? Para não dar aquele tumulto de gente. Mas é claro que talvez se for uma pessoa ou outra que não esteja nessa ordem, pode ser que seja vacinado, tá? Tudo é conversado também. Mas a ordem alfabética, ela está inserida no nosso grupo social. Então, por isso que é muito bom você saber a ordem do alfabeto. Agora, a professora vai passar uma lista de objetos para vocês colocarem na ordem alfabética, tá bom? Então, vocês podem até pausar o vídeo aí para colocar na ordem alfabética o nome dessas imagens, certinho? Então, nós temos aí vários objetos. Você vai sempre iniciar com qual letra? Com a letra A. Tem objeto aí que começa com A? Se tiver, coloca. Se não tem, passa para a letra B, depois passa para a letra C e assim vai. Então, você vai fazer essa lista no seu caderno de português. Então, pega o caderno de português e faça essa lista com o nome desses objetos aí na ordem alfabética. Professora, eu não sei qual letra que vem depois do S, qual que vem depois do D. Para isso, nós podemos utilizar o alfabeto. Então, vocês peguem o livro, olhem aí o alfabeto para não errar, tá? Então, vocês irão na ordem do alfabeto. Então, procura a letra A, tem objeto com A, escreve. Se não tem, passa para o B, depois passa para o C e assim sucessivamente. Professora, e se tiver objeto aqui que começa com a mesma letra? Se tiver algum objeto que começa com a mesma letra, você vai olhar a segunda letra, isso mesmo. Igual, vou dar um exemplo. Cadeado. Cadeado começa com C. Casa. Casa também começa com C. Então, os dois começam com C. Então, eu vou olhar a segunda letra. Cadeado, a segunda letra é o A. E casa, a segunda letra também é o A. Também é igual, professora. Então, eu vou olhar a terceira letra. Cadeado, a terceira letra é o D. E casa, a terceira letra é a S. Qual que vem primeiro no nosso alfabeto? A letra D ou a letra S? A letra D, professora. Então, cadeado vem antes e casa vem depois. Então, caso tenha alguma palavra que tenha as iniciais iguais, você vai olhando as outras letras que vêm depois, certinho? Bom, essa é a atividade que vocês irão fazer no caderno de português. Então, façam essa atividade aí no caderno de português, que amanhã lá na sala de aula a professora dá o visto no caderno, olha o caderno, beleza? Bom, agora que nós já falamos um pouquinho da ordem do alfabeto, nós vamos conversar um pouquinho sobre as vogais E e I. Isso mesmo, essas duas vogais. Mas antes, a professora vai passar aí a imagem que tem os objetos para vocês copiar no caderno de português, tá bom? Então, pausa o vídeo para copiar as imagens. A professora também vai tirar uma foto e vai colocar lá na nossa, na nossa sala virtual, do grupo do WhatsApp, para ficar melhor para vocês copiar os nomes no caderno de português, tá bom? Bom, agora nós vamos lá para a página 18. Página 18 do livro de português. Nós temos aí algumas imagens de alguns desenhos, tá?
Esses desenhos, nós temos vogais E e vogais I na sua escrita. Vamos ler? Palavras com E e I. Sorvete, elefante, cacique, boi, açaí, abacaxi. Muitas vezes, há dúvida em relação à escrita de palavra com a letra E e I. Isso acontece porque o som da letra E, em algumas palavras, é bem parecido com a letra I. Por isso, fique atento. Nós devemos prestar bastante atenção quando a gente fala uma palavra, porque muitas das vezes o som dela é de uma forma e a escrita é de outra. Então, quando a gente fala a palavrinha sorvete, sai o som do I no final, né? Sorvete. E, na verdade, a gente escreve com o E no final. Então, nós temos que tomar bastante cuidado com esse tipo de pronúncia, tá? Então, quando eu falo sorvete, sai o som do I. Elefante, sai o som do I. Cacique, sai o som do I. Então, essas três palavrinhas aí, então, sai o som do I. Então, tem que tomar muito cuidado, porque eu escrevo com E. Depois, ele trouxe um outro exemplo aí de boi. Boi é com I. Açaí, já é com I mesmo. Abacaxi, tá vendo que sai o som do I mesmo. Então, a gente consegue entender, né, compreender este som do I que sai da nossa boca. Agora, dependendo da palavra, sai o som do I, mas eu escrevo com E. Então, nós temos que tomar muito cuidado aí na escrita de algumas palavras. Mas, professor, como é que eu vou saber se é com I ou se é com E? É a questão da leitura, isso mesmo, entra a leitura, tá? Então, eu tenho que ler bastante para conhecer as palavras, que aí eu vou ver. Tem palavras que são escritas com E, mas tem o som do I, tá? Tem palavras que são escritas com o I mesmo e sai o som do I mesmo, tá bom? Não sai o som de outra vogal. Então, é através da leitura. Bom, a atividade sobre essa vogal E e I no final das palavras é a seguinte. Você vai pesquisar em jornais, livros ou revistas palavras que terminam com a vogal E e palavras que terminam com a vogal I. Você irá recortar e levar amanhã para a professora lá na escola. E lá a gente vai fazer a colagem no cartaz. E aí a gente vai conhecer novas palavras que terminam com E e palavras que terminam com I. E a gente vai ver também o som final dessas palavras, né? O som que às vezes a gente escreve com E, mas sai o som do I, certinho? Então, amanhã, lá na escola, levar palavras que terminam com a vogal E e palavras que terminam com a vogal I. Bom, professora, quantas palavras é para levar? Vocês podem levar uma palavra de cada, ou duas, tá? Então, não precisa ser muitas, não. Então, no máximo, 2 palavras de cada, tá? 2 com o final E e 2 com o final I, para a gente enriquecer o nosso vocabulário, fazer a leitura dessas palavras, conhecer essas palavras, conhecer o som dessas palavras, certinho? Você que está no 100% online, vai pesquisar aí e vai colar no seu caderno, tá bom? Então, os alunos que estão 100% online irão pesquisar e fazer a colagem no caderno, certinho? Bom, e os que estão no presencial vai levar lá na escola. E lá na escola a gente faz a colagem, a leitura, beleza? Bom, a professora também depois vai tirar a foto dessas outras palavras, tá?
que a gente fez lá na sala de aula para colocar aqui para os alunos que estão 100% online, para eles também fazer a leitura dessas palavras, certinho? Bom, então português, vocês têm duas atividades então de português. Primeira atividade, copiar os nomes dos desenhos, os nomes das imagens aí na ordem alfabética. E segunda atividade, pesquisar palavras que têm o final com E ou com I para a gente fazer a colagem, beleza? Professora, é para fazer alguma atividade no livro? Não, não vai fazer nada no livro, não, tá? O livro vai levar ele amanhã, que a gente vai trabalhar amanhã lá na sala de aula e amanhã que eu vou falar qual vai ser a tarefa para casa, certinho? Então tá, próxima aula, produção de texto, tá? Agora nós vamos para a produção de texto.